Oi, pessoal, chegamos ao módulo 12, que é o módulo de encerramento do nosso roteiro. E conforme mencionado no módulo anterior, a gente vai bater um papo sobre conceitos, né? Um papo mais conceitual, tentar fazer um link entre os assuntos para criar aí um raciocínio lógico e finalizar o nosso roteiro. Vamos começar com o conceito sustentável, que é básico. Hoje em dia, qualquer projeto e qualquer processo tem que ter embarcado conceitos sustentáveis, tá? Independente de certificar ou não. Se você for certificar o teu processo, conseguir um selo para a sua edificação, para o seu espaço, você tem que ter em mente que todos os stakeholders têm que estar envolvidos nesse processo, desde o tomador de decisão até o funcionário que vai segregar o resíduo, vai separar esse resíduo para a sua destinação final, tá? Então é fundamental ter isso em mente. Eu vou trazer aqui o tripé sustentável, não é mais um tripé hoje em dia, mas eu vou usar ele como base, que seria o meio ambiente, é óbvio, seria a saúde financeira do processo e seria o cunho social, a inclusão social. E vamos falar sobre inclusão social e acessibilidade. A acessibilidade é básica, tem que ter em todo projeto, tá? Você tem que pensar em que seu espaço tem que ser um espaço acessível a todos, tá? Isso já foi conversado lá em cima. Eu queria trazer um outro detalhezinho aqui agora, que é a neurodiversidade humana. Rapidamente, tá? Eu não sou especialista na área, mas só quero trocar um pouquinho com vocês sobre isso. Entender que tem pessoas com condições neurodivergentes, tá? É um autista, uma pessoa com déficit de atenção, numa baixa escala, e pessoas que têm uma capacidade cognitiva muito grande, podem colaborar muito para a sua empresa, mas que precisam da interação humana. Todos nós precisamos e eles mais do que todos nós. Então, esses novos espaços, o entendimento do escritório, para incluir, ser insersivo com todas as pessoas possíveis, ele tem que ter áreas nós temos que repensar e pensar em áreas de convivência com uma ressignificação dessas áreas. Áreas para troca de conhecimento, para troca de experiências, áreas para a interação, áreas para agregar valor, áreas para um crescimento coletivo, onde se possa trocar ideias e evoluir. Evoluir como seres humanos e evoluirmos para a empresa. Durante esse período de quarentena, eu acho que muita gente repensou, esse período de trabalho em home office, trabalhar em casa, muita gente repensou e tem repensado um pouquinho do significado do escritório, tá? O escritório não é mais aquele que você chega às 8, tem uma hora de almoço e sai às 5 e discute apenas questões de trabalho. Ele passa a ter um significado um pouquinho diferente, tá? É um espaço de encontro, de vivência, de troca, de interação. Ele é um espaço muito mais múltiplo do que a gente imaginava anteriormente, tá? Ele passa a ser. Algum tempo atrás, a gente começou a trabalhar trazendo um pouquinho da memória, da residência das pessoas para dentro do escritório. Nós, principalmente, como latinos, temos uma necessidade de ter uma identificação no nosso espaço, né? Você vai na estação de trabalho de um colaborador latino, em geral, ele tem lá uma bandeirinha do clube, tem a foto do filho, tem a foto do cachorro, foto do gato. Então, esses valores que para nós são muito importantes, tá? Remetem um pouquinho à nossa vida privada, não é? Agora, com a pandemia, houve uma inversão, né? A gente teve que trazer o escritório para dentro de casa. De repente, a gente se viu em casa e trazendo o espaço de escritório para dentro de casa. Então, essa confusão, entre aspas, de espaços, ela é extremamente rica. E ela vai passar a existir cada vez mais. O entendimento do que efetivamente é o escritório. E do que o escritório... Quando eu falei há pouco da ressignificação de alguns espaços, né, para essa troca, essa evolução coletiva, né, é fundamental nesse novo momento. O trabalho é híbrido. Hoje em dia, o trabalho passou a ser híbrido. É um trabalho que pode ser realizado no escritório, pode ser realizado em casa e tem os seus motivos e fatores para ser realizado em casa e ser realizado no escritório. Esse entendimento realmente é muito importante, né? Eu acredito que seja um novo momento que nós estejamos passando. Dentro desse entendimento que os espaços não são mais tão estanques, né? Que há uma interação entre esses espaços, o residencial, o de lazer, o de trabalho, não é?
a gente faz um link com o design biofílico, né? Que é trazer a natureza para dentro do escritório. Nem todo escritório tem o privilégio de abrir as suas janelas e ter uma área verde no entorno. Então, você traz um pouquinho da natureza. A luz natural, evidentemente, com as devidas proteções para evitar o ofuscamento, a gente já comentou isso lá em cima, mas é interessante, é importante você pensar nesse acesso, esse contato com a natureza que você tem em casa, que você tem na sua área de lazer, no seu momento de praticar um esporte, e que você tem que trazer isso para dentro do escritório também, muito importante isso. Há um tempo atrás, uns meses atrás, numa live da SBEA, eu mencionei a questão dos escritórios satélites, da SBEA aqui do Rio. E os hubs, que chamam hoje em dia também, né? É um adjetivo que dão a esses escritórios. É o multinacional, por exemplo, que tem a sede no seu país de origem e tem os escritórios, outros escritórios satélites no resto do mundo, em outros países. É a mesma coisa num país, tem no estado de origem, nos outros estados tem os seus satélites, e pode ser trazido esse conceito para dentro de uma cidade, um espaço urbano. Você tem espaços menores, você faz uma seleção de que embaixo você vai colocar os seus espaços, os escritórios satélites, para que tenha maior proximidade com seus colaboradores. E aí melhore a mobilidade urbana, melhore a qualidade de vida dos seus colaboradores, o tempo que eles perdem no transporte urbano, não é? Você traz qualidade, você agrega qualidade ao processo. Eu acho que muito importante a gente entender é o legado que vai ficar, que tem que ficar para a humanidade, para as civilizações futuras, desse novo conceito, dessa modificação da visão do espaço de escritório, do espaço coletivo. A importância que tem o espaço coletivo, mas para a gente melhorar como ser humano. Não é? De que maneira isso? Pensar mais no próximo. Não é? Interagir mais com o próximo. A gente está vendo a importância que o outro tem na nossa vida hoje em dia. A gente, quando teve que ficar em casa esse tempo todo, a gente passou a dar essa importância. Né? Ver o quanto a gente aprende, o quanto a gente cresce interagindo com os outros. Tá? Eu acho que isso é um legado importante, é um aprendizado que a gente teve importante, e acho que os escritórios, nessa volta, eles vão ter que ter muito disso, vão ter que pensar muito nisso. Okay? Bom, gente, terminamos aqui o nosso roteiro, né, os nossos 12 módulos, e queria só deixar a mensagem que, primeiro, agradecer a todos que tiveram a paciência de toda semana, né, ver cada novo módulo aí que a gente publicou. E eu queria deixar a mensagem que não é um prazo definido, 30, 40 dias, enfim. Mas a ideia é sempre lançar um vídeo com uma experiência, né? Algum momento de experiência, numa concorrência que a gente esteja participando, num projeto que a gente esteja fazendo, numa obra que a gente esteja gerenciando, acompanhando. Tá? Tentar trazer um pouquinho dessa experiência multidisciplinar, né? Para agregar conhecimento para todos nós e dividir um pouquinho das nossas experiências com todos vocês. Muito obrigado aí pela atenção e pela paciência, tá ok? Um abraço a todos.